Fala pessoal, você está no canal Corujão Geek e hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para tecer alguns comentários, fazer um review, né, sobre essa HQ aí, tá certo? Nós geralmente costumamos postar nossas resenhas por escrito no Instagram. Inclusive siga a página no Instagram, @Corujão Geek, para acompanhar a página lá. Enfim, essa HQ aqui a gente decidiu, na verdade, fazer um vídeo porque se trata de um HQ e a gente gostaria de comentar a arte, esse tipo de coisa. Então faz mais sentido gravar um vídeo, tá certo? Mas será um review bem objetivo e espero que bem curto. Essa HQ, né, Soldado Invernal, Marcha da Amargura, é um arco, tá certo? Esse encadernado é a edição brasileira, trazida pela editora Panini Comics, e ela compila 5 edições que saiu lá nos Estados Unidos em 2014, na época que estava o hype do filme, né, o Soldado Invernal. Esse personagem é do universo do Capitão América, né? E, enfim, essa é um HQ de espionagem. A história que nós temos aqui é uma história de espionagem, entendeu? Bem clássica. A história se passa em 1966 e ó, aqui, ó, pra vocês verem a descrição. Tem 108 páginas e reúne 5, de 1 a 5. Winter Soldier The Bitter Match. E se passa em 1966, Guerra Fria. Segundo a história desse personagem, Soldado Invernal, ele era um agente nessa época. Ele era um agente soviético, sofria lavagem cerebral, etc. Um ex-companheiro do Capitão América. Isso tem lá no filme, né? E aqui ele era um agente da União Soviética que era tido como um fantasma, na verdade, né? A história desse personagem é que ele é um cara que cumpria suas missões, eliminava inimigos do regime comunista, sempre como se fosse um fantasma. Ninguém via ele direito, não sabia se ele existia ou não, era uma lenda, entendeu? E essa história vai acompanhar a seguinte trama. Aqui a gente tem essa mulher aqui que está na capa, né? Ela é uma cientista, uma ex-cientista dos nazistas, né? Do Reich, e ela descobriu uma fórmula. Eu não vou falar muito sobre o que é, mas ela descobriu uma determinada fórmula onde, se utilizado pelas mãos erradas, poderia causar uma crise econômica global, entendeu? E aqui tem uma luta entre três forças, né? Aqui nós temos querendo ela, né? Para salvá-la ou eliminá-la, se não conseguir salvar. Temos os americanos da Shield tentando resgatá-la da Hydra. A Hydra está com a segunda força que está com ela, né? A Hydra. E temos a União Soviética, né? Que manda pegar ela. A capa é muito bonita. Eu vou falar um pouco dos artistas envolvidos nessa história, né? Antes de abrir aqui, folhear para mostrar para vocês, tá certo? A capa, ela é de um artista coreano, esse Lin In-ryu, que eu vou deixar até o Instagram dele aí, que tem muitas artes bonitas. Ele faz capas para DC, Marvel, entendeu? Eu vi outras capas dele muito bonitas nessa pegada aqui. Aqui atrás, se você observar, parece uma capa de filme antigo, né? De filme de guerra, de Guerra Fria. Pois bem, vamos lá, né? Aqui a lombada é uma proposta fininha, tá certo? É uma HQ fininha, barata. No final vou comentar se vale a pena adquirir isso aqui ou não e por quanto vale a pena, né? Mas, enfim. Bom, como eu comentei, é um HQ de espionagem. Aqui os personagens que a gente tem, além do Soldado Invernal, a gente tem o Nick Fury, né? Aqui, ó, Nick Fury, tá certo? E o ponto de destaque, né? Eu já falei do capista, né? Aqui a gente tem dois artistas aqui, o roteiro, que é o autor, né? O responsável, para mim, é o papel mais importante da história, é o roteiro, o autor, quem escreveu esse arco aqui, né? Que é a pessoa aqui, Rick Remender,
e as ilustrações é desse Roland Bosch. Para comentar um pouco, para mim aqui, essa questão da arte, para mim o ponto central, o ponto mais forte dessa HQ é o roteiro, tá certo? É o roteiro. O roteirista ele consegue entregar uma história de espionagem bastante eficiente, utiliza muito bem os clichês desse estilo, né? Você pode ver aqui o agente disfarçado, aquela coisa meio James Bond. E a história em si ela é muito bacana, ela tem muitas surpresas, muitos plots, né? Ao longo do... Como eu disse, são 5 edições aqui. Eu fico imaginando a experiência de ler isso aqui separadamente deve ser muito bacana, porque cada história acaba de forma que você fica logo ansioso para querer saber a continuidade da história. Então isso é um ponto positivo. A história tem surpresa, tem violência, eu me surpreendi com isso positivamente, me surpreendi. Tem muita violência, muita coragem do roteirista de fazer as coisas acontecerem. Não vou comentar muito para não dar spoiler, mas o ponto baixo da HQ é justamente os desenhos, tá certo? Algumas vezes o desenho é até um pouco preguiçoso, às vezes, e muitas vezes bagunçado. É uma bagunça, na minha opinião. Tem momentos eficientes, né? Mas realmente não enche os olhos os desenhos. Primeiro por causa de ter muito cenário nas partes que a história perde um pouco de brilho, os desenhos perdem um pouco de brilho nas partes que envolve neve, né? Então as cores ficam meio esquisitas e realmente o desenho, eu vou dar um exemplo aqui, né? Desse quadro aqui, né? Que é um splash para você tomar uma surpresa. Olha que bizarro esse Soldado Invernal aqui. Outros momentos está bonito, outros momentos o desenho fica melhorzinho, entendeu? Mas, ó, a cara do Soldado Invernal. Mas em outros momentos é eficiente. O roteirista aqui ele utiliza de uma ferramenta que no começo eu estranhei um pouco, mas depois eu entendi não, eu me acostumei, que é ao invés dele utilizar recordatórios de um narrador onisciente, ele utiliza esses balões para botar o pensamento do personagem principal. Então quem narra a história é o personagem principal pensando, às vezes fica um pouco esquisito, mas você acaba se acostumando, tá certo? Olha, eu quero dar um exemplo aqui do desenho estando uma bagunça, tá certo? Não tem spoiler não, tá certo? Mas vejam só, os finais dos arcos são muito bacanas, chama a atenção. Mas vejam só isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui, veja que bagunça. O Soldado Invernal tá voando aqui, ao mesmo tempo que tá chutando, atirando e bem feiozinho. Você não sabe como ele pegou um impulso para dar esse pulo, se ele tá voando. Então, enfim, o desenho é o ponto fraco, né? Mas a história é muito bacana, entendeu? É um arco fechado, aqui é um cadernado que começa... Olha esse quadro aqui, nos momentos que eu acho que o desenho brilha, né? Olha como o artista fez a fumaça aqui do foguete, dividir os quadros, né? Isso ficou muito bacana, entendeu? Esses são os pontos positivos, né? Já quando eu tenho o Capitão América, meu Deus, aparecendo, são desenhos bem bizarros. Esse aqui ainda tá mais bonitinho, mas tem uns que é bem bizarro. Aqui é um desenho que eu achei bonito, né? Uma parte que eu achei bonita. E enfim, eu não vou mostrar tudo, né? Mas é uma história que o desenho não é bom, mas o roteiro é bacana, se fecha, vale muito a pena. Essa história, inclusive, poderia ser adaptada num filme. Facilmente isso aqui poderia virar um filme de espionagem, para você ver. Aqui no final, eu quero mostrar para vocês, não vou mostrar spoiler aqui, tem até as capas. Tá vendo aqui a capa quando saiu lá nos Estados Unidos, foi outro artista, e eram capas bonitas também, ó. Tá vendo aqui? Uma pegada no ar, o nome Winter Soldier escrito na mesa, né? Aqui, ó. Isso aqui me lembra um pouco o meio cyberpunk, né? Mas veja que bonito as cores, né? Eu gostei dessas capas aqui, principalmente essa aqui.
Eu tô segurando isso de forma esquisita para não dar spoiler da última página ali. Ó, Winter Soldier, o Soldier é a fumaça do trem, ele em cima do trem, né? E, enfim, bacana. Tá certo que é de outro artista esse desenho aqui. Isso aqui, pessoal, R$ 20 tá caro. Isso aqui. Se for pagar R$ 20, isso aqui tá caro. Mas menos de R$ 20 vale a pena comprar. Tá certo? R$ 15, 16. Isso aqui eu ganhei de presente da minha esposa. Ela comprou foi R$ 10. E é uma história que me divertiu, de espionagem. Entendeu? Muito bacana. Show de bola. Isso aqui poderia inclusive ser um filme. Tá certo? Essa foi a crítica da gente em relação a esse material aqui. Eu não queria deixar passar. Às vezes a gente lê alguma coisa, tem alguns insights, quer comentar com alguém e depois deixa de lado. Então aqui está um review para a gente postar aqui no canal. Deixar o vídeo aí para a posteridade, né? E curte, se inscreve aí para apoiar, né? Quem sabe a gente continue trazendo mais materiais para vocês aí, tá certo? E não deixa de seguir o Corujão Geek lá no Instagram. Grande abraço e até a próxima.